Fala galera, beleza? Hoje eu vim aqui para ensinar sobre a estrutura de loops. Como no vídeo passado a gente viu um pouco sobre a estrutura condicional if, else, operadores lógicos de comparação, esse vídeo eu quero ensinar um pouco sobre a estrutura de loop, que é ficar repetindo o mesmo código, às vezes com uma condição, às vezes a gente quer um loop infinito e etc. Bom, vamos começar com linguagens normais de programação costumam ter três tipos de loops diferentes, que é o for, o while e o do while. Porém, o Golang ele só tem um desses três loops, que é o for. E diferentes formas de usar ele. Como por exemplo, vamos começar aqui. A gente vai falar for. For é o nosso loop aqui. Como vocês podem ver, aqui no próprio VS Code com a minha extensão, ele já me mostra como funciona mais ou menos. Então vamos seguir esse exemplo. For i igual a zero, dá ponto e vírgula. Se for menor que 5 e mais mais. Então vamos começar a destrinchar isso aqui. Aqui eu defino que i vai ser uma variável que tem aquele valor dinâmico de zero. Começa com zero, beleza. Aqui eu faço uma estrutura, aqueles parâmetros lógicos que eu comentei. Se i for menor que 5, então ele vai continuar, beleza. A gente define que vai ter i mais mais. O que i mais mais? I mais mais é como se definisse que i é igual a i mais 1. É literalmente isso. Então, se é 0, i vai ser igual a 0 mais 1. Se é 1, i vai ser igual a 1 mais 1. E por aí vai. Então, vamos dar uma olhada. fmt.println i. Só para a gente ver como é que funciona a questão dos loops. Go run main.go 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Por que começa em 0 e por que não tem 5? Porque a gente definiu que a variável é 0, começa no valor 0. E porque a gente definiu que é menor que 5. Se eu colocasse um menor ou igual a 5, se a gente rodar de novo, a gente vai ver que agora tem o 5. Mas como a gente só colocou menor, não tem 5. Agora, vamos fazer de um jeito mais simplificado. A gente vai criar uma variável chamada contador. Contador para 0. Beleza. E aqui eu falo for contador menor que 3. E aí eu posso criar uma variável aqui e igual a 0, já que o nosso contador é 0. Aqui não tem ponto e vírgula, tá? E a gente coloca i. Por quê? Porque a gente coloca aqui por fim i é igual a i mais 1, que é como se fosse aquele i mais mais. Se a gente rodar de novo, loop infinito. Por que que tá loop infinito? Porque contador sempre vai ser menor que 3. Contador não tem nada aqui que fala, nossa, vamos aumentar o número no contador. Como não tem, é sempre 0, loop infinito. Ctrl C para a gente poder sair desse loop. E aí, para a gente simplificar, a gente pode colocar aqui contador, apagar isso aqui, e a gente pode simplesmente colocar contador mais mais. Eu não preciso colocar o contador é igual ao contador mais 1. Assim como também existe o menos menos, que é contador é igual ao contador menos 1, certo? Mas no nosso caso a gente quer mais, mais. Então se eu rodar o código, opa, 0, 1, 2, por quê? Porque é menor que 3. Beleza. A gente também pode fazer de forma, sem precisar de uma variável, o loop infinito. Então, por exemplo, vou deixar o computador aqui, tá? Se eu simplesmente colocar for, funciona, tá? Você vai ter um loop infinito. Rodei, loop infinito. 0, 0 não vai parar. Beleza. A gente tem nosso loop. A gente aprendeu como fazer um loop com questão de comparação. Um loop mais simples, sem precisar criar uma variável dentro do loop, por uma variável por fora. O loop infinito. Agora eu acho que a gente pode partir para a questão do loop. Duas questões que tem no loop, que é o break e o continue. Eu vou deixar aqui. É o break, break, continue. Como vai funcionar o break e o continue? Vamos voltar para aquele loop que a gente cria uma variável dentro dele. Vou apagar o computador que a gente não está usando. E
igual a 0 e for menor que 10 e mais. E aqui eu vou colocar i. Porém, digamos que quando eu quiser que, ó, if, questão de comparação, i for igual a 3, se i for 3, eu quero dar um continue. Tá, como funciona? Vamos rodar, vamos dar uma olhada. Tá vendo que não tem um 3 aqui no computador? Por quê? Porque quando eu falei que i é igual a 3, eu dei um contínuo. O que o contínuo faz? Ele basicamente vai pular. Se eu escrevesse, por exemplo, fmt.println, aqui era para ser o 3. Se eu rodar de novo, aqui era para ser o 3. Por quê? Porque quando chegou no 3 eu rodei o println e depois eu dei o continue. Porém, se eu pegar esse println e tacar para baixo do continue, sumiu. Porque o ó, ele até me deu erro. O código, como eu posso dizer isso aqui? É um código que não chega. É um código inalcançável. Por quê? Porque o continue vai fazer pular o 3. Então eu nunca vou chegar nisso aqui. Assim como a gente tem o break. Por exemplo, se eu falar aqui, opa, fora do for, if i é igual a 5, break. Vamos rodar e ver o que acontece. Ele só foi até o 5. Por quê? Porque o break ele vai parar toda a operação do for. Então, por exemplo, quando eu chegar no 3, que é o continue, ele vai pular o 3. Porém, o break, quando eu chegar no 5, ele vai pular o for inteiro. Ele vai acabar com o for. É basicamente como se eu tô gravando essa videoaula, cheguei no 5 e eu apertei em parar de gravar, entendeu? É isso. Ele vai parar. E é basicamente assim que funciona a questão do continue e do break. Então, por exemplo, a gente precisa, digamos que eu preciso rodar um valor, tal, e aí esse valor a gente tem eu preciso pular um valor específico, o continue. Ou eu preciso que nesse valor, em vez dos outros que tem um catálogo inteiro de métodos que a gente precisa seguir, aqui eu preciso chegar até certo ponto e daqui para baixo eu não preciso. Então eu uso o continue para pular para o próximo. E o break deu alguma coisa errada no meu for, deu alguma coisa que, alguma condição que eu não queria que acontecesse. Dificilmente a gente vai usar tipo i é igual a 5. Ou, normalmente a gente usa, por exemplo, string, se a nossa condição de range, que eu vou explicar numa próxima aula, porque eu preciso explicar algumas coisas, for tal palavra, a gente para. Mas por essa aula o que a gente precisa saber é isso. A gente precisa entender o que são os tipos de for, por aqueles três tipos de for que eu te mostrei. A gente precisa entender como funciona a questão do continue e do break. Entendendo isso, a gente já tem a base simples do que a gente precisa entender no momento. Mas por essa aula é só. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Na próxima aula eu pretendo ensinar uma nova estrutura chamada switch, que é para escolha de decisões. E é isso, valeu!